Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho então sobre a prova de inglês no Enem. E eu acho que vocês já devem ter percebido que a prova de inglês, o conteúdo da língua inglesa na prova do Enem, ele é relativamente novo, né? Há apenas 3 anos que nós temos aí a língua inglesa compondo a prova do Enem. E nesses 3 anos o que a gente observou foi o seguinte, que o tema, né, o que é cobrado principalmente é a interpretação de texto, né? Se a gente observar as habilidades lá, a gente vai perceber que basicamente é importante que você tenha um conhecimento do vocábulo da língua inglesa, né, que saiba fazer a devida associação à língua portuguesa, e o que a gente observou foi cobrança de interpretação de texto. Nunca, até o momento, né, apareceu nenhuma questão que trabalhasse a gramática especificamente, né? Só que o que a gente sempre comenta é, a gramática é a base para a interpretação de texto. Então, é importante que você saiba, lógico, e ela vai auxiliar lá na hora da leitura do texto. Então, a gente trouxe para vocês aqui alguns exercícios, né, que imitam, que se parecem muito com os exercícios que aparecem no Enem, com os registros que são cobrados, né? A gente percebe que cobra-se cartoon, cobra-se poema, que foi o que a gente viu aí na última prova. Tem sempre um texto informativo, né? Mas basicamente trabalham-se todos os possíveis registros aí, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em uma primeira questão que abordaria um poema, né? Importante lembrar o quê? Que o enunciado na questão, na prova do Enem, o enunciado é muito importante. Por quê? Porque o enunciado ele já traz algumas informações para você e muitas vezes o enunciado ajuda a responder a questão, né? Então uma leitura cuidadosa do enunciado aí pode ajudar bastante na hora de responder a pergunta. Então vamos observar aqui, vamos supor que a gente tivesse essa introdução, né? Falando sobre sonhos, que sonhar faz parte do nosso dia a dia, que alguns sonham com a possibilidade de comprar uma casa, outros com a possibilidade de comprar um carro. No entanto, talvez aqueles menos materialistas, né, simplesmente sonham. E aí ele pede para que você leia o poema abaixo e reflita sobre a forma como o eu lírico descreve o seu sonho. Então a gente vai fazer a leitura aí, e aí eu gostaria que vocês já fossem pensando, né, nos possíveis significados aí para essa informação, para esses versos que a gente vai ler aqui. I dreamed a dream, and in that dream I dreamed that I had dreamed a dream of hope and fair tales come true. I dreamed a dream and thought of truth. I dreamed a dream of life and love, of fate and angels and God above. I dreamed a dream of good wishes and friends. I dreamed a dream I dreaded to end. But then I woke into my dream. I dreamed I woke in a world obscene. I dreamed a dream of violence and hate. And once again I dreamed of fate. I dreamed a dream of terror and fear. I dreamed that each word went unheard. And so children never spoke a word. I dreamed a dream of demons and beasts. I dreamed a dream that ended at last. I woke in my bed and wondered if I dreamed a dream of dreams, or if I dreamed a dream of truth that night. And if so, I wondered which was truth and which was merely a dream. Bacana. Bom, aí o enunciado da questão afirma, né, que o que é possível a gente afirmar com relação àqueles versos que indicam a certeza do eu lírico estar acordado e não mais sonhando, né? Quais versos que indicam que o eu lírico está efetivamente acordado? O que é importante? Você pensar em palavras que indicam, né, o acordar, o estar acordado, o ter acordado. E aí a gente observa a primeira frase lá, os 2 primeiros versos lá na letra A, e percebe que não há qualquer palavra aí que indique, né, que ele acordou, que ele está de fato acordado. A mesma coisa a gente observa na alternativa B. Na alternativa C a gente tem uma construção interessante que é o woke up. I woke into my dream, né? Mas aí ele não está efetivamente acordado, ele fala que ele acordou no sonho, então ele continua sonhando, né? Então aí seria para prestar atenção mesmo, para interpretar de forma adequada. E aí a gente percebe a letra D, né? E a letra D também não tem nenhuma palavra que indique isso. A alternativa que indicaria pra gente aí que ele está acordado, então, é a alternativa E, que diz I dreamed a dream
that ended at last. I woke in my bed and wondered if. Quer dizer, o sonho terminou e ele acordou na cama dele, né? Um outro registro que a gente pode também mostrar aqui é o cartoon, né? E o ano passado apareceu um cartoon que trabalhava essa questão desse grupo que leva esse nome, Redneck, né? Que na verdade ele explica aqui que é esse termo, né? Introduz para você o que é o termo, que te facilita a leitura do cartoon também. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Redneck é termo utilizado nos Estados Unidos da América e Canadá para nomear o estereótipo de um homem branco que mora no interior daquele país e tem uma baixa renda. Sua origem deve-se ao fato de que, pelo trabalho constante dos trabalhadores rurais em exposição ao sol, acabam ficando com seus pescoços avermelhados. Do inglês, redneck, pescoço vermelho. Leia e observe o cartoon abaixo e assinale a alternativa correta. E aí vamos dar uma olhadinha no cartoon então. No cartoon a gente tem uma pessoa aí, uma senhora que chega e fala: I'm from the US Census Bureau. Can you tell me where you were from and how many children you have? E aí, né, aquele caracterizado como redneck, ele responde assim: Well, there's 10 I see. E aí ela fica em dúvida, né? A gente percebe que a senhora pergunta aí, fica em dúvida e pergunta: Is that where you were from or how many children you have? E ele simplesmente concorda, ele fala: Yep, né? Então, aí vamos observar a pergunta que foi feita, qual que era o enunciado, o que dá pra gente entender aí. Com base no cartoon é possível inferir que a pesquisadora do censo quer saber sobre o número de pessoas que moram com o caipira e de onde ele vem, né? Na verdade, ela perguntou o número de crianças que moram com ele, ou seja, os filhos que ele tem, não o número de pessoas total que moram com ele, né? A letra B diz o seguinte: o fazendeiro se confunde com a pergunta da pesquisadora e não sabe informar corretamente o número de pessoas da sua família. Na verdade, ele informa corretamente o número de pessoas, né? É a pesquisadora que não entende se ele está falando de onde ele mora ou, né, de quantos filhos ele tem. O fazendeiro comete muitos erros ortográficos, o que compromete a compreensão da pesquisadora. Bom, eles estão conversando, né? O cometer os erros ortográficos aí não vem ao caso. A letra D diz o seguinte: a pesquisadora diz estar em dúvida quanto a qual pergunta o fazendeiro está respondendo devido ao seu sotaque. O que é verdade, né? Porque a hora que ela pergunta, esses são os seus números de filhos ou onde você mora? Que ele falou, that's 10 I see. Então parece que ele é do Tennessee, né? E que ele tem 10 filhos, tá? Então, pessoal, esses aí são alguns exemplos e a professora Selma vai continuar com vocês aí e falar mais um pouquinho sobre a prova do Enem. Olá, pessoal. Bem, então, como a Fabiana já falou um pouquinho aqui da prova, basicamente nós vamos ter o trabalho com interpretação de textos e uma variedade de gêneros que nós temos. Cartoons, poemas e também, o que nós vamos ver agora, uma música. Essa música, conhecida, uma música Every Breath You Take to the Police. Você está falando, nossa, essa música é velha. O Enem não coloca sua música que está tocando no rádio agora. Mas provavelmente, seu pai, sua mãe, uma tia, vai ter essa música em alguma coletânea, você já ouviu, né? É uma música muito famosa, dos anos 80, e que demonstra uma repetição nas suas estrofes. E a palavra-chave aí de repetição é a palavra every. Então coloca, every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Olha esse final, I'll be watching you. Bem assim, ó, estarei de olho em você, estarei observando você. E esse every indica o quê? Que qualquer coisa que a pessoa faça, ele estará observando, ele estará olhando. E ele continua falando, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Então não importa, né? Todo jogo que você estiver jogando, toda noite que você ficar, eu estarei observando você. Então esse é o sentido aí geral da música. A palavra every, indicando que qualquer coisa que a pessoa faça, ele estará observando de olho ali na pessoa. E aí nós temos as questões. E olha o enunciado, como a Fabiana falou. Importantíssimo olhar aqui o enunciado, prestar atenção. Ó, a música Every Breath You Take, do grupo The Police,
é caracterizada por repetições em suas estrofes. O every, que nós temos em todas as estrofes. Essas repetições simbolizam na música um sentimento do autor. Esse sentimento é de... Vamos pensar, então tudo que a pessoa faz, ele fala que ele está observando. Que tipo de sentimento essa pessoa demonstra em relação à outra? Aqui nós temos uma decepção com o fim de um relacionamento? Não, não é o caso aí de uma decepção. Esperança de reencontrar? Não, ó, estou olhando, estou de olho em você, quer dizer, que ele está perto da pessoa. Possessão em relação a uma pessoa, opressão em um relacionamento amoroso e a busca pelo amor. Aí você vai falar, pera um pouco, a C e a D, esse é um cuidado que nós temos que ter na hora que temos uma pergunta falando de sentimento. Nós temos o que aqui? O sentimento do autor. O autor não se sente oprimido. Na verdade, ele sufoca a outra pessoa. O autor tem um sentimento de possessão. Ó, qualquer coisa que você fizer, eu estou de olho em você. Então, o autor traz essa ideia de possessão. A opressão é o outro que está sentindo, né, com aquele te olhando o tempo inteiro. Então, não é o autor que tem o sentimento da opressão. Ele tem o sentimento da possessão. Então, essas são características importantes de nós olharmos em uma música. As palavras-chave, as repetições, principalmente porque tratando-se de música, nós temos o refrão, ou estrofes que tem palavras que se repetem e que são a chave para você responder a uma questão relacionada à letra de música, que é uma coisa que o Enem tem. E a questão aí da atualidade da música, pode ser uma música lançamento que você escuta o dia inteiro em uma estação de rádio e pode ser também uma música mais antiga que tenha alguma ligação com o momento histórico ou mesmo a questão aí do texto que o autor achou interessante. Um outro tipo de questão que nós temos é um artigo. E nesse caso aqui é uma resenha de um filme. Bom, lembrando, se você tem um artigo para ler, técnicas de leitura são importantes. Sempre tenha em mente que não dá tempo de traduzir tudo na prova. Então você tem que ler o quê? Pegar o sentido, principalmente, daquele texto. Você não vai ter tempo de traduzir palavra por palavra, senão você vai se enrolar lá na frente na hora de responder as questões, até mesmo das outras matérias. Se você deixou o inglês por último, você não consegue, às vezes, responder. E esse texto, essa resenha, é do filme Homem de Ferro 3. Conhecimento prévio vai te ajudar. Outro detalhe aí da técnica de leitura. Importantíssimo você usar seu conhecimento prévio. Se você assistiu o filme, por exemplo, vai te ajudar? Muito. Vai ajudar demais. Porque o começo aqui da resenha, o autor, o jornalista aqui está dando uma descrição mais ou menos da história, de como o Tony Stark está, o que acontece com ele, falando agora um pouco do Tennessee, ele vai parar no Tennessee, como nós temos no texto, conta um pouquinho aí a história do filme. E na parte final, ele faz a crítica dele, o que ele acha do filme, alguma característica do filme que ele acha importante mencionar. E vamos olhar, antes de buscar a informação específica que nós precisamos, por isso a não tradução, e sim a busca pelo que nós precisamos. Ele fala que o filme Homem de Ferro 3, Iron Man 3, foi lançado recentemente e já atraiu um grande público aos cinemas. A resenha sobre o filme da revista New Yorker considera que a parte final do filme, qual que é a palavra-chave para você descobrir? Clímax. O que ele fala aqui no final do texto? Que há um problema. O problema é, conforme a história vai se adiantando, qualquer inteligência, cleverness, qualquer inteligência se esvai para dar lugar à pirotecnia do clímax. Então, o que ele está criticando? Bom, vai chegando ao final, no momento final do filme, ao clímax, acontece o quê? Começa a ter muita ação, muita pirotecnia, e o filme perde muito. Analisando as alternativas, nós vamos ver que qual é melhor. É caracterizada pela união de recursos? Não. Preocupa-se mais em teor dramático? Também não. Centrada nos dramas pessoais? Não.
privilegia a ação em detrimento do conteúdo? É isso mesmo, é o que ele fala no final. Acaba dando mais ênfase à ação, porque toda a inteligência se esvai do que ao conteúdo, ok? E aí ficaram algumas dicas aí do inglês e até a próxima. Tchau!